graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós e que nesta noite nós possamos ouvir o que Deus tem para nós. Nós vamos estar lendo em Lamentações, o capítulo 3 e os versículos 22 e 23. Capítulo 3 de Lamentações, os versículos 22 e 23. Começar de novo é o nosso tema. Nesse início de ano, nesse primeiro domingo do mês, do ano. Lá nos diz assim: o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Vamos orar? Senhor Jesus, poderoso e eterno Deus, Tu sabes de todas as coisas, conhece os nossos corações, sabe das nossas necessidades e conhece até mesmo tudo o que há de acontecer, Senhor, não somente nessa semana, mas no decorrer de todo o ano. E é por essa razão, Senhor, que nós abrimos este momento, ó Deus, te pedindo, fala conosco, Jesus Cristo, pelo teu poder e graça. Afinal de contas, só mesmo vindo de ti, Senhor, a palavra é que nós podemos, Senhor Jesus Cristo, sermos consolados, confortados e abençoados. Toma conta, Senhor Jesus Cristo. Abençoe os nossos irmãos que aqui estão e aqueles que estão em casa, estão online, Senhor, conosco nesse momento, ó Jesus. Que todos possam compreender o teu recado nesta noite. E que eu, Senhor, não seja mais eu,
mas que seja, Senhor, um instrumento em tuas mãos, pura e simplesmente isso, ó Deus, para falar da tua palavra. É o que eu te peço no teu nome e para a tua glória. Amém. Podeis assentar. Realmente, mais uma vez a paz do Senhor a cada um. A você que está em casa, online, a mesma coisa. E um forte abraço nosso. Que você possa estar presente conosco aqui no próximo culto. E eu digo que realmente é diferente a coisa. Quando você sobe aqui, esse é o meu caso, para transmitir uma mensagem cantada, uma mensagem harmonizada por instrumentos e tudo mais, e você subir com a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. É difícil realmente porque a responsabilidade é maior. É difícil porque você precisa contar além da inspiração com o conhecimento. E isso só o Espírito Santo de Deus pode dar. É Ele quem nos capacita para toda boa obra. Mas Lamentações é um livro que Jeremias escreveu preocupado com a destruição, ou seja, com a incredulidade do povo de Israel, depois de ter recebido de Deus a oportunidade de reconstruir totalmente o templo do Senhor, e eles nem mesmo assim acreditaram. Nós estudamos sobre isso ontem aqui. Eles não acreditaram naquilo que Deus tinha dado e preferiram acreditar naquilo que eles pensavam. E não fizeram, ou seja, não obedeceram aquilo que Deus tinha dito a eles. Logo, receberam o castigo de Deus por isso. Eles não conseguiram cumprir aquilo que Deus tinha dito. Depois que caíram em si, em que perceberam que tinham feito algo errado, começam a clamar, a lamentar. Aí é quando Jeremias vai lá, profetiza e diz para eles exatamente o erro onde caíram, e eles começam realmente a descobrir que que tinham errado. E aí Jeremias escreve aqui dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, e que grande é a sua fidelidade. E aí nós vamos perceber que todos nós, em algum momento, sentimos a necessidade de recomeçar. Nós terminamos um ano, estamos começando o outro, e todo mundo para e faz aquele planejamento novamente. Nós vamos perceber que é sempre as mesmas coisas. Olha, eu não consegui comprar aquela casa que eu queria, mas esse ano eu vou me desdobrar, eu vou lutar, e se Deus quiser eu vou conseguir. Eu vou fazer aquele regime que eu não consegui fazer esse ano, o ano passado, e nesse ano eu vou conseguir perder a quantidade de quilos que eu preciso. Outros dizem o seguinte: olha, eu vou conseguir reunir a minha família, ou seja, unir a minha família
de forma diferenciada. Fazer com que todos venham a se relacionarem de uma forma diferenciada. Até então foi difícil, mas eu vou fazer isso. A nível de igreja, nós pensamos, poxa, eu não consegui ajudar a minha igreja no crescimento, na quantidade de almas. Eu não ganhei nenhuma alma para Jesus esse ano. Eu não evangelizei ninguém. Eu não consegui trazer uma visita na igreja. Mas esse ano, se Deus quiser, eu vou trazer. Todos querem o quê? Recomeçar. Nós temos, assim como o povo de Israel, uma oportunidade de começar de novo. Mas há erros que pesam, decisões que machucam e situações que parecem não ter mais solução. A boa notícia do Evangelho é que Deus é especialista em recomeços. Onde o homem vê fim, Deus vê um novo começo. Se você viu até agora o fim dos seus planos, se você viu o fim da sua fé, se você viu a tristeza te abatendo, se você viu aquele louvor se acabar, Deus está te chamando para recomeçar, para de novo colocar nele a fé que pode iniciar tudo de novo conforme a vontade de Deus. Se você não viu se cumprir na sua vida a vontade de Deus até hoje, Deus pode fazer a partir de hoje cumprir-se a vontade dele. Deus pode te mostrar um novo começo. Mas nós aprendemos algumas lições com isso. Começar de novo é possível por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos. É o que diz o versículo 22. Não é mérito próprio. Não é porque eu quero. Não é porque eu acho, não é porque eu preciso, mas é porque Jesus Cristo quer. É exatamente por causa da misericórdia do Senhor. Assim como com o povo de Israel, Deus teve misericórdia do clamor, das orações. Vai depender o começo desse ano, o descorrer dele, da sua oração, do seu clamor, do seu pedido e da sua humilhação perante Deus para receber aquilo que Deus tem para cada um de nós. Não recomeçamos porque merecemos, mas porque Deus é misericordioso. Se dependesse apenas de nós, já teríamos sido destruídos. Já teríamos sido destruídos pelos nossos próprios erros. Quantos erros nós já praticamos? Quantas vezes nós já erramos? Quantas vezes nós já pecamos? E aí, nós vamos, inclusive, citar um dos nossos pecados, que é o fato de Deus deixar bem claro na Bíblia: esse povo peca por falta de conhecimento.
Esse povo peca por falta de conhecimento. Para nós hoje, o recado é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não basta conhecer a palavra, é conhecer a verdade, ou de forma verdadeira. Não recomeçamos porque merecemos, mas porque Deus é misericordioso. Recomeçar começa quando nós conhecemos que dependemos da graça de Deus. Quando nós reconhecemos que o perdão vem pela graça, vem pela morte de Jesus Cristo na cruz um dia. Que houve alguém que teve tanta misericórdia. Como diz a Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós chegamos a essa conclusão de admitirmos que realmente somos pecadores, somos falhos, somos carentes dessa misericórdia, o Senhor dá-nos, através da sua misericórdia, o perdão pelos nossos pecados. Mas nós aprendemos também que começar de novo exige algo. Exige deixar o passado no passado. Então, meu irmão, olha para o ano que passou e aquilo que não é bom, não fique olhando no retrovisor, não, para ver o que aconteceu. Diz que eu aprendi uma vez que de tudo que a gente vive, bem ou mal, a gente tira aquilo que é proveitoso. O que não é, a gente joga no lixo. A Bíblia confirma isso dizendo que Jesus Cristo pega os nossos pecados, o nosso lixo, a nossa sujeira e joga no fundo do mar, e dele não se lembra mais, para que todos nós venhamos a ser salvos e resgatados pela graça de Deus. Deus não nos chama para vivermos presos ao ontem, para sermos presos a culpas, a mágoas, a fracassos. Culpas, mágoas e fracassos não podem definir o nosso futuro. O nosso futuro, ele é definido por vitórias, por proveito daquilo que é bom e que foi proveitoso para nós, aquilo que foi bom. Isso você guarda, isso você tira a lição disso aí. Por quê? Porque de tudo que se tem visto, o fim é temer a Deus. De tudo que nós vivemos, de tudo que nós passamos, nós devemos trazer só o que presta, só o que é bom. O que não presta, faz que nem o pescador. Ele puxa na rede, vem todo tipo de peixe, tudo que está lá no mar. Ele tira o quê? Os peixes bons, aquilo que é adequado, o demais ele faz o quê? Ele joga tudo de volta. Para ele não presta aquilo ali.
Para Deus não presta os seus pecados, não presta a sujeira, não presta o passado. Para Deus agora o que importa é o que será feito do seu futuro. O que é que você pretende fazer a partir de agora? Mas não dá para avançar olhando sempre pelo retrovisor. Você não vai conseguir dirigir, quem é motorista aqui sabe, se você ficar com os olhos fixos no retrovisor, só procurando saber quem está atrás. Você tem que saber quem é que está na sua frente. Você precisa olhar para frente, olhar para a estrada que você ainda tem a seguir, olhar para o lugar, para o objetivo que você tem que atingir. Se você ficar olhando para trás, olhando para o que passou, não vai alcançar o futuro glorioso que Deus tem para nos dar. Deus é tremendo, e Ele é muito mais do que nós imaginamos. E o que Ele tem para nos dar é muito melhor do que nós passamos e vivemos. Mas começar de novo envolve uma decisão de fé. E aí o apóstolo Paulo diz que a fé, o que é? É fundamento. Ela é o firme fundamento das coisas que você espera e a certeza do que você não viu. O que é que você... aonde está o nosso fundamento? Aonde está a nossa fé? E o que foi que nós ainda não enxergamos e que só vamos enxergar através da fé? Só a fé é capaz de nos fazer ver o que Deus tem para nós no futuro. Ela é fundamento para aquilo que nós, o firme fundamento daquilo que nós esperamos. E aí vem a pergunta: nós estamos iniciando um ano, o que é que nós esperamos para esse ano? E se Jesus voltar amanhã? Como é que a coisa fica? Imagina quem é que pode ir com ele, quem é que pode ouvir: bem bendito do meu Pai, possua por herança o reino que está guardado para você, desde a fundação do mundo. É só quem tem a fé fundamentada nos ensinamentos, naquilo que Jesus Cristo tem dado a nós. Sem fé, essa fé que fundamenta, que alicerça a nossa vida cristã, ninguém vê a Deus. O apóstolo Paulo e a palavra de Deus é quem diz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí nós vamos lembrar, lá em Lucas, no capítulo 15, e o versículo 18. Lucas, eu vou pedir para os meninos colocar na tela para nós. Lucas, capítulo 15 e versículo 18. Aí conta a história de um rapaz que tinha tudo. Estava dentro da casa do pai dele. Ele tinha riqueza, ele tinha roupa boa, ele tinha comida bastante, ele tinha alguém que o protegia, ele tinha uma riqueza grande.
Mas ele resolve sair, ele se cansa daquilo ali, ele acha que aquilo ali é rotina. Ele encara aquilo como uma rotina e ele resolve abandonar tudo aquilo ali e fala, olha, dá para mim a minha parte da herança e deixa eu partir. O pai meio entristecido, e eu vou resumir aqui, meio entristecido, o deixa ir. Depois que ele vai, que ele gasta tudo que ele tem, ele desperdiça tudo que ele tem. Ele se lembra do pai que ele ainda tem. Foi o que restou. Foi o pai que ainda tem. E aí nós vamos lembrar o quanto nós talvez temos desperdiçado do que temos recebido do nosso Pai. Quantas coisas nós temos desperdiçado, quanto tempo perdido, quantas palavras entradas pelo um ouvido e saem pelo outro e nós não aprendemos. Quanta coisa passa pelo nosso coração, mas sai vagamente. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E se de repente você deixa escapar tudo aquilo que recebeu de bom, você está, dependendo da forma, você está jogando fora a bênção que Deus deu para você, a riqueza que você possuía. Mas eu te lembro, e nós nos lembramos de uma coisa: temos um Pai de braço aberto, disposto a nos recebermos, como aconteceu aqui. Então, vamos fazer isso aqui. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Gente, a coisa é muito mais séria. Pecar contra o céu e contra o Senhor. Aquilo ali é uma parábola que Jesus está contando. E ele está dizendo, o Senhor ali é o Senhor Jesus Cristo. E ele continua de braços abertos. Mesmo a gente tendo saído e tendo ido, sabe, esquecido de tantas bênçãos, tantas coisas que Deus tem feito por nós, nós ainda não agradecemos o suficiente. Nós continuamos olhando pelo retrovisor e vendo o que não presta, ao invés de olhar para frente e ver as bênçãos que o Pai tem para nós. Quando ele resolveu fazer isso, sabe o que foi que ele fez? O que foi que ele enxergou? O braço de um Pai aberto, pronto para recebê-lo, pronto para abraçá-lo, pronto para revesti-lo com roupas novas, com pensamento novo, com festas, com alegria. Deus está disposto a nos receber com esse ano novo dessa forma. Deus tem um momento, Deus tem uma nova etapa para que nós possamos viver. Essa nova etapa, ela é o quê? Uma etapa de transformação na nossa vida e nas nossas consciências. Deus muda coração, Deus muda consciência, como fez com o rapaz. Deus transforma, Deus nos mostra o caminho aonde erramos e nos faz acertar o caminho correto. O caminho da casa, o caminho que nós precisamos seguir. E aí vem Jesus e diz, olha, o caminho sou eu,
Eu sou o caminho, eu sou verdade e eu sou vida. Queres, pois, a vida? Jesus está disposto a ser para nós a vida e a dar para nós vida e vida com abundância. O filho pródigo só viveu um novo começo quando tomou uma decisão: levantar-se e voltar. Quando nós deixamos o nosso passado e nos dispomos a voltar ao presente e a caminhar a partir daqui, nós estamos nos dispondo a recomeçar. Olha, eu vou começar tudo de novo. Na nossa vida cristã, nós aprendemos que isso acontece quando nós nos batizamos, né? Que nos tornamos uma nova criatura. E aí, a criatura velha fica. Mas o apóstolo Paulo diz que nós crescemos dia a dia, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Ninguém é perfeito. Deus vai nos tornar perfeito quando Ele vier, que nós formos transformados para herdarmos a vida eterna. Mas recomeçar não é sentimento, recomeçar é atitude. Deus faz a parte sobrenatural, mas nós damos passo da obediência. A obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo parte de nós. Ele não força ninguém. Deus dá a cada um de nós o livre-arbítrio. Nós tomamos a decisão que achamos que devemos. Deus não força, Deus chama. Deus não ordena, Deus pede. Mas uma outra lição que nós aprendemos. A última lição que nós aprendemos é que começar de novo é viver a novidade de Deus hoje. E aí nós vamos ver no versículo 22 de Lamentações. Vou pedir para os meninos colocarem na tela para nós também. Versículos 22 e 23, lá o 22 diz: o amor do Senhor não tem fim. Percebam que começar de novo é viver a novidade de Deus hoje. Ela não tem fim. O amor do Senhor não tem fim e as suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Hoje teve uma renovação. Hoje teve uma renovação do nosso dia a dia. Hoje teve uma renovação das nossas esperanças. Nós encerramos uma etapa e estamos começando outra. Nós estamos vivendo as misericórdias do Senhor.
Deus não trabalha apenas com o passado, nem só com o futuro. Ele renova a cada dia. O futuro de cada um de nós já está determinado por Deus hoje. Nós é que precisamos nos preocupar, porque Deus sabe e sonda o coração de cada um de nós. Ele diz: cada dia é uma nova oportunidade para nós andarmos com Deus, fazer diferente e viver o propósito de Deus. Tudo aquilo que a gente fez e que a gente, ao olhar pelo retrovisor, viu que estava errado, o sinal vermelho que a gente passou, o sinal que por estar amarelo, achamos que deveríamos passar, que chamava a atenção. Quem dirige sabe. O amarelo é atenção, mas o vermelho é perigo. Para! Você não pode passar. Você só pode passar quando houver o verde de esperança. Logo, é exatamente o que Deus pede, que nós vivemos oportunidades, que nós vivemos fazendo a diferença e vivendo o propósito de Deus. Para fazermos isso, precisamos exatamente saber ou meditar. E não precisa comentar com ninguém, nem mesmo com o pregador. Pensa aí você e Deus, qual é o propósito que Deus colocou na minha vida? O que é que Deus tem para mim? Eu estou começando mais um ano, Jesus, e eu preciso fazer de acordo com a tua vontade. Não basta promessas, Senhor, como é feito do natural, que eu citei no começo. Eu vou perder quilos. Eu vou fazer regimes. Não, não é isso. Deus quer algo sobrenatural. Deus quer propósitos espiritual. O que é que você pensa da sua vida? Não, eu vou me dedicar em estudar a palavra de Deus. Eu vou me dedicar em procurar conhecer e crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos começando uma nova etapa da qual nós só vamos chegar no fim se tivermos fé em Deus. Concluindo, se hoje nós sentimos que falhamos, que se perdemos, ou que precisamos de uma nova chance, saibamos, Deus ainda escreve histórias. Deus não para, não encerra a história. Ele não parou a nossa história por aqui. Ele dá prosseguimento, ele dá continuidade. Precisamos de uma nova chance. Saiba, Deus ainda escreve histórias. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há graça, há recomeço.
nós ainda estamos vivos, temos a esperança da vida eterna. Temos a esperança de recomeçar. Podemos começar de novo. Isso é maravilhoso. Quantos não puderam chegar até aqui, gente? Nós chegamos até aqui pela graça do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos dá uma nova chance de começarmos de novo. Diferente talvez do que encerramos essa primeira etapa, essa última etapa que encerramos. O 2025, ele nos dá uma chance para começarmos de novo, corrigindo tudo aquilo que fizemos de errado em 2025, nós evitarmos em 2026. Não persista no erro, não persista na falta de vontade de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, na sua vida. Enquanto a vida há esperança, enquanto a graça há recomeço. Começar de novo não é apagar o passado, é permitir que Deus transforme o futuro. Hoje Deus, encerrando, eu digo que hoje Deus nos chama para recomeçar. Ele não nos chama para encerrar, mas para recomeçarmos. Recomeçar com Ele. É por isso que Ele nos chama, é para isso que Ele nos chama, para recomeçar, porém, recomeçar com Ele. Começar de novo tudo, porém com Ele. Recomeçar na fé. Ele nos chama para recomeçar em santidade. Ele nos chama para recomeçar na esperança, na graça e no conhecimento. Hoje é dia de um novo começo. As últimas palavras minhas nesta noite. Vamos começar tudo de novo. De forma nova. Apaga todo o passado. Esquece tudo que não foi bom. Abraça com a verdade. Abraça com o novo caminho, com a nova esperança, com o novo conhecimento. Abraça e segue em frente. Jesus está voltando e Ele precisa que nós estejamos preparados, renovados para encontrarmos com Ele nas alturas. Que Deus possa realmente nos renovar na graça e no conhecimento, possa fazer de cada um de nós aquilo que realmente precisamos ser. Que Deus possa permitir que nesta noite nós possamos sair daqui conscientes de que tudo é possível ao que crer, até mesmo começar de novo. Incline a sua cabeça aí. Nós vamos conversar com Deus. Eu não sei o que é que você quer de novo nesse ano. Eu não sei o que é que Deus tem para você de novo. Só vou te aconselhar. Aceite o que Deus tem de novo para você. E peça para Deus o que você gostaria
de ter renovado na sua vida. Peça para Ele que renove a sua mente, que renove o nosso coração. Vamos orar. Senhor Jesus, poderoso e eterno Deus, nós precisamos, Jesus Cristo, de uma renovação completa. Nós precisamos de uma transformação. Transforma-nos, ó Senhor Jesus Cristo, pela Tua graça. Transforma o nosso entendimento. Transforma-nos, ó Senhor Jesus Cristo, a nossa fé. Transforma, Senhor Jesus Cristo, transforma. Nos ajuda a nos apresentar diante de Ti, Senhor, como sacrifício novo, santo e agradável a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ter paz dentro de nós, através do Teu Espírito Santo. Ó Deus, uma vez renovados, como Tu diz, ó Senhor Jesus Cristo, a Abacuque, Senhor Jesus, a Jeremias, ó Deus, amassa, Senhor, esse barro, refaça tudo de novo. Faça um vaso novo. Faça, Senhor, um vaso perfeito. Tira as arestas, Senhor Jesus Cristo. E faça prevalecer a Tua vontade em todos os sentidos. Ó Deus, me abençoa. Quebra o meu coração. Quebrante a minha alma, Senhor. Me faça entender a Tua palavra cada dia mais. Me faça, Senhor, um vaso novo. Me faça, Senhor Jesus Cristo, viver um novo momento, ó Jesus. Transforma-me, Jesus Cristo, pelo Teu poder. Dá-nos, não somente aos que aqui estão, aos que estão online também, que todos nós venhamos a receber de Ti um novo espírito, uma nova mente, um novo coração, uma nova consciência. Fica conosco, Senhor. Nós Te agradecemos desde já no Teu nome e para a Tua glória, Jesus Cristo. Amém, Jesus.